Salve, pessoal! Mais um Sucesso Ilimitado Podcast. Obrigado você que está aí. E já aproveito para convidar vocês a se inscrever aqui no nosso canal. É muito importante que você esteja inscrito aqui para cada dia mais a gente aumentar essa família do Sucesso Ilimitado. Hoje estou aqui com a psicóloga Gabriela Marques. Gabriela Marques. Gabriela, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Coisa boa poder falar sobre saúde mental num espaço tão amplo, alcançando tantas pessoas. Show de bola, muito obrigado. Você é merecedora de estar aqui, uma pessoa qualificada, né? Uma pessoa que foi recomendadíssima para estar aqui, né? E para mim é um orgulho estar te entrevistando hoje. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Ali's Alimentos, há mais de 20 anos compartilhando os bons momentos com você e sua família. Experimente chuletão Alesa em Nova Itaberaba. Cressol, cultivando raízes, impulsionando o desenvolvimento local. Somos uma instituição financeira completa. Abra sua conta na Cressol. Cisma Prateleiras, mais de 2.000 metros quadrados de materiais à pronta entrega. Eles abrangem toda a região sul, tá? E eles estão com desconto especiais para quem passou, né, pelas enchentes. Então, as empresas que querem ter um desconto aí, uma facilidade, né, a Cisma Prateleiras proporciona para vocês isso aí, tá ok? Então, vamos lá. Feito isso, agora a gente vai falar de muita coisa, gente. Vamos falar, né? Até a gente estava conversando antes de começar o programa aqui como a nossa vida é corrida, né, Gabriela? E como a gente às vezes olha pro relógio e fala a gente tinha que ter mais tempo na nossa vida. E quando vê, a gente tá ansioso, tá com burnout. Vamos falar disso hoje? Vamos falar disso hoje. A vida tá muito corrida, né? Realmente, parece que faltam horas no dia pra gente dar conta de tudo. É casa, é trabalho, é filhos, é correria, é compromissos de trabalho, uma série de coisas. É o trabalho o tempo todo no celular, no computador, e não tem como não ficar, de certa forma, ansiosa, angustiada com tanta coisa pra dar conta, né? A sobrecarga, principalmente pra cima das mulheres, ela vem cada vez mais pesando, né? E não é à toa que a gente vê muitas pessoas enfrentando já um burnout, né? Que tem a ver com o estresse pelo excesso de trabalho, né? E não necessariamente o trabalho formal, o trabalho que a pessoa recebe, mas a gente tá falando de um trabalho, tudo que envolve, né, emocionalmente a pessoa, por exemplo, cuidar dos filhos, organizar a casa, mercado, alimentação, ir na academia. Tipo, é uma série de coisas que a gente precisa dar conta. Sim. Que, de certa forma, acabam nos sobrecarregando e gerando aí esse tal desse burnout, danadinho. E o estresse, e a ansiedade e o estresse, tá? As pessoas de hoje em dia, tá? Elas estão mais estressadas, tá? Pela rotina que elas passam, né? Pela rotina delas no dia a dia, ou talvez pelos meios que elas têm. Por exemplo, assim, dizem que o celular, né? O celular, ele é um canalizador ali para uma pessoa ansiosa, né? Até o estresse, né? O estresse da tela que eles dizem, né, Gabriela? Então, assim, como é que a gente pode procurar outros caminhos, né? E como é que a cabeça do ser humano trabalha quando ele tem esses elementos externos que também ajudam na qualidade de vida da pessoa? A gente não pode negar que o celular, ele é um estressor bem interessante, né? Quantos grupos do WhatsApp a gente participa, né? Quantas mensagens, notificações a gente recebe o tempo todo? É e-mail, é uma coisa para resolver, é uma outra coisa para resolver. Só que eu não vou ser ingênua e dizer pra vocês, se afastem do celular. Não, hoje em dia, na vida que a gente leva, é impossível tu te afastar do celular. Talvez sim, vou sugerir que seria interessante quem tá aqui nos acompanhando, que tá muito angustiado, tá muito estressado, tá muito ansioso, daqui a pouco, fazer mais pausas durante o dia, né? Largar um pouco o celular em alguns momentos durante o trabalho, inclusive fazer um intervalinho de 5, 10 minutos pra tomar um café tranquila, ou pra daqui a pouco fazer um carinho no pet, ou daqui a pouco
colocar mais momentos de lazer na semana, né? Inclusive colocar na agenda como um compromisso contigo. Ter um momento para ir na academia, ter um momento para ir visitar a tua mãe. Sim. Né? É um momento que vai, daqui a pouco, quebrar aquela correria do dia a dia. Mas eu não tenho como te dizer assim, se afasta do celular. Não, a nossa vida hoje tá muito online. Né? O tempo todo as pessoas se comunicam online. Não tem como a gente negar isso. Sim, sim. Né? Mas com certeza, receber informação o tempo todo é muito estímulo. Né? A nossa cabeça vai realmente se sobrecarregando, vai ficando... de fato ansiosa, né, com tanto estímulo. E dentro de um ciclo vicioso, né? A pessoa quando vê, né? Quando vê, ela tá no final da semana dela completamente, né? Eu digo isso até por causa própria, né? Comigo mesmo, assim, eu já tive vários momentos em que, né? Eu pensei o seguinte, peraí, sabe? Peraí, eu tô dentro de um, como é que se diz? Eu tô dentro de um círculo ali, eu tô girando. Toda semana eu tava andando... Sempre atrasado, parecia, que nunca dava conta de tudo. Isso, e também naquela coisa assim, poxa, quando que eu me preocupei comigo? Quando que, né? Quando que eu olhei pra mim, né? E isso, Gabriela, de a gente olhar pra gente, né? Nos dias de hoje também, né? Se a gente for ver, nos dias de hoje, o olhar para nós, eu acho que ele só se torna, digamos, de fato, concreto, o olhar para nós, quando a gente tem algum sintoma, não é? É. E quais são os sintomas, né? Quais desequilíbrios que podem ter, né? Que já é um sinal amarelo para a pessoa, peraí, ou tu tem que procurar uma terapia, ou tu tem que pisar no freio. Como é que é? Legal. Quais são os sinais? Sabe que muitas pessoas pensam, a ansiedade é um negócio só da cabeça da pessoa, né? Mas muitas vezes a ansiedade, ela se manifesta no corpo das pessoas. Por exemplo, dor de cabeça, muita dor de cabeça, a ponto de daqui a pouco tem pessoas que têm crise de enxaqueca que não conseguem levantar para ir trabalhar, precisam ficar no escuro. Dor no estômago, quantas pessoas têm problema no estômago, não sabe por quê, faz um monte de exame, não tem justificativa física, vai ver, é a ansiedade, é uma questão emocional que tem por trás. Quando a rotina começa a atrapalhar o sono, né, a pessoa já não consegue mais dormir, a pessoa demora para dormir ou acorda durante a noite, ou enfim, o sono não está sendo renovador, é um sinal de alerta, é um sinal que a cabeça está muito sobrecarregada, é que o pensamento está muito acelerado. Quando a pessoa tem dificuldade de se desligar do trabalho final de semana, né, momentos com a família, daqui a pouco está pensando no trabalho, uma coisa que deveria estar fazendo, se sente culpada em descansar, também é um sinal de alerta. O que mais seria interessante, assim, que eu poderia trazer? Muito típico, pacientes... claro, daí a gente já tá falando de um caso um pouquinho mais... Não mais grave, mas um pouquinho mais acentuado. Volta e meia, o paciente vai parar no hospital porque não sabe o que tá sentindo, uma sensação de infarto, parece que vai morrer, uma angústia, vai ver, é uma crise de ansiedade. E vai parar no hospital apavorada, achando que vai morrer, quando na verdade é uma questão emocional. Esses são alguns sinais que o nosso corpo começa a dar como um pedido de socorro da nossa mente. Por quê? Porque na correria do dia a dia, a gente acaba não dando atenção para nossa saúde. A gente acaba não dando atenção para o nosso bem-estar. A gente simplesmente vai vivendo no automático, vai fazendo o que tem que fazer, vai cumprindo a agenda, vai dando conta das coisas da casa, dos filhos, do trabalho. Quando vê, não para se dar conta que, poxa, aquela dor nas costas está atrapalhando. Poxa, o meu sono não tá legal. Poxa, eu tô descontando na minha esposa ou no meu esposo a brabeza que eu venho estressada por causa do meu trabalho. Tô reclamando das crianças, mas daqui a pouco o problema nem é com as crianças. O problema tá lá no trabalho e tu desconta, às vezes, nas pessoas mais próximas, né? Isso é um grande problema também, né? A gente desconta em quem a gente tem mais intimidade. É quem sofre. Exato. Vou entrar já nesse gancho, Gabriela. Dessa questão, assim... as pessoas saem do trabalho, como você falou, né? E vai para casa e daquela questão seguinte, de saber separar a hora de estar no seu lar com a sua filha, com a sua esposa, ou com o seu marido, com as suas filhas, com os seus filhos, né? Essa questão de descontar no outro, qual é que é a avaliação que uma psicóloga, né? E qual é as dicas que você pode dar dessa questão de a gente saber a hora de desligar do trabalho? Quando tu percebe que tu tá começando a ficar pavio curto, tá descontando em quem não precisa,
tá na hora de dar uma pausa, né? De dar uma segurada. Às vezes é tentar pegar uma folga, é tentar tirar férias, é tentar fazer mais momentos de pausa. Mas uma coisa bem importante é, geralmente a gente se estressa, a gente desconta em quem não está bem quando a gente está se incomodando com alguma coisa. O ideal é que você não fique acumulando, por exemplo, tu tá insatisfeito com alguma coisa que a tua esposa tá fazendo. Ela faz isso todos os dias e tu vai te irritando. Tu vai aguentando, mas tu vai segurando, tu não briga. Chega um momento que tu vai explodir. Que tu vai reclamar, que vai dizer, poxa, mas de novo isso, que situação complicada. Só que tu nunca tinha falado pra ela que aquilo incomodava. Sim. Né? Então, o interessante é, quanto antes tu começar a falar o que tá te desagradando, melhor. Né? Tu não vai acumular por tanto tempo aquele estresse. Não é só uma questão assim que trouxe do trabalho aquela irritabilidade. Pode ser. Entendeu? Mas geralmente o trabalho acaba sendo a gota d'água pra pessoa estourar com uma coisa que já vinha acumulando, O gatilho tá ali, né? Dentro de casa. Isso. Né? Isso. Ou até no trabalho mesmo, descontar daqui a pouco no colega de trabalho, né? Uma coisa que tu tá aguentando há tempos, né? Sim. Aquilo te estressa um pouquinho todos os dias. E aí, quando tu tá mais ansioso, que tu tá mais no limite, qualquer coisinha é motivo pra te explodir. Sim. Né? Então, o interessante seria que as pessoas pudessem daqui a pouco falar mais o que elas pensam, falar mais o que elas sentem com jeitinho. Né? Porque tudo depende do tom de voz que tu usa pra falar, né? Se a gente souber como se comunicar, como falar com a pessoa que tá ali do nosso lado de uma maneira mais pacífica, talvez, não sei, mas respeitando mais o seu desejo, né? Porque o que acontece? O que gera muita ansiedade é tu ficar te apagando, é tu ficar engolindo coisas que tu não está satisfeito, né? E aí tu fica aguentando aquilo por muito tempo. Claro que vai chegar um momento que vai ser a gota d'água, tu vai transbordar. Sim. Né? Então, é uma série de coisas que a gente acaba não pensando na correria do dia a dia e que muitas vezes na terapia tu vai ter um momento pra parar e pensar sobre tudo isso. E às vezes é o seguinte, né, Gabriela? Às vezes a gente acha sempre que a culpa tá no outro, né? Sim. Não é isso? Sim. É muito mais fácil, né? Culpar o outro, dizer que foi o outro culpado, o outro foi o responsável, foi porque o outro não fez. Tá, e a gente tem que parar e pensar, tá, mas o que eu tenho a ver com tudo isso que tá acontecendo de errado? Será que eu não tenho responsabilidade nisso? Será que não fui eu que falhei no me comunicar? Será que não fui eu que falhei na hora de dizer o que eu realmente queria e fiquei imaginando que a pessoa ia adivinhar o que eu queria? Aquela coisa, o óbvio, ele precisa ser dito, principalmente quando se trata de saúde mental. A gente precisa falar aquilo que é óbvio pra gente, mas que não é óbvio muitas vezes pra outra pessoa. O nosso desejo, a nossa vontade, a gente precisa aprender a se respeitar mais. Muitas vezes a gente se apaga, né? Sim. E dentro desse mesmo assunto, um casal, um é o termômetro do outro para as coisas? Você vê dessa forma, assim, por exemplo, assim, se os dois trabalham com equilíbrio, né, se os dois agem com equilíbrio dentro de casa, as reações, elas podem, digamos, ser amenizadas, né? Então, por exemplo, se eu tenho, né, se eu faço isso, eu tô quase psicólogo aqui, né? Mas né, eu quero ouvir de você, né? Conta um exemplo aí que eu te ajudo a destrinchar. Por exemplo, assim, quando o nosso parceiro ou a parceira enxerga realmente que determinadas atitudes tuas geram tal resultado no outro, né? E hoje em dia você não vê isso, que as pessoas, né? As pessoas estão buscando mais conhecimento, então até nós estamos aqui trazendo conhecimento para vocês para isso, né? Do casal, tá? O casal, vamos ilustrar isso aí. O casal, a maneira que eles têm que lidar dentro de casa e essa questão do termômetro, de saber de saber que às vezes determinada atitude tua gera um fator emocional naquela pessoa. De enxergar isso. Tem muitas pessoas que lhe procuram para isso, tipo, não sei o que tá dando, não sei o que acontece lá em casa, né? Eu faço isso, a minha rotina é essa. Tu busca, às vezes, o equilíbrio, né? Ou fazer a pessoa, sem você conhecer o companheiro da pessoa, mas sabendo da rotina que eles têm, disso de indicar, de mostrar para a pessoa que, olha, se você age dessa forma, tenta agir de outra, que talvez ele não vai ficar nesse estado, ele vai
ser mais carinhoso com você ou ela vai ser mais carinhosa, Uhum. né? O termômetro. Com certeza. Eu diria que o casal, o equilíbrio seria o quê? Às vezes, óbvio que vai ter um que vai estar mais estressado. Se os dois estiverem estressados, daí lascou, né? Daí vai dar briga, vai dar desentendimento. Sim. O ideal o legal é quando um tá mais estressado e o outro consegue estar um pouquinho mais calmo pra ter um pouquinho mais de paciência e entender que, bom, é porque ele tá num período complicado do trabalho, por isso que tá assim, né? Uhum. Mas o que eu costumo incentivar muito as minhas pacientes, né? Eu acabo atendendo muito mais mulheres do que homens. Atendo alguns homens que vêm por indicação das mulheres que me acompanham no Instagram, ou às vezes de mulheres que eu já atendo. Uhum. Mas o que eu vejo muito assim no consultório? As mulheres se queixam dos homens do quanto... Tá, vamos ir para um assunto mais amplo, tá? Vamos lá. Vamos entrar nessa estrada e vamos indo. Tá, eu acho que o público que tá nos assistindo vai se identificar, então acho que é interessante a gente conversar sobre isso. Vai lá, sem timing aqui. Tá, então vamos lá. Vamos Sabe lá. aquela coisa que a gente tava falando, que hoje o mundo tá muito mais ligeiro, é muita informação, é muita coisa. Hoje as mulheres estão trabalhando na rua, assim como os homens. Uhum. Mas não sei se tu já observou, tá? E tu não pode me levar mal que eu vou falar. Mas muitas vezes a mulher chega em casa, o homem também, só que o homem vai o quê? Tomar banho, se organizar, esperar a janta. E a mulher ela vai dar conta das coisas da casa, vai ver o tema do filho, vai resolver a janta, vai resolver não sei o quê, muitas coisas. Uhum. E aí, com isso, vem uma sobrecarga muito grande pra cima da mulher, porque ela dá conta das coisas fora, né, do trabalho dela e também das coisas de casa. E muitas vezes o marido não ajuda. Uhum. Alguns ajudam, claro, né? Não vou falar de todos aqui, tá? Uhum. Sempre tem as exceções. Mas muitas vezes o homem não ajuda, inclusive porque a mulher não consegue pedir ajuda, ou não sabe como pedir, ou já vai estourando, já vai reclamando, já vai xingando. Sim. Né? Aí tem a questão da comunicação. Mas a questão é que essa mulher, ela tá muito mais sobrecarregada, ela tá estressada. E aí ela acaba ficando pavio curto. E aí começam brigas entre o casal. Por quê? Porque eles não conseguem se comunicar. Ele já não tem mais paciência pra ouvir ela, porque ela tá sempre reclamando, tá sempre braba. E ela tá super braba porque ele não tá ajudando, e aí vira uma bola de neve danada. Né? Então, eu acabo muitas vezes não conhecendo os maridos, mas eu tento sim mostrar pra essa mulher daqui a pouco o que ela pode fazer pra facilitar essa comunicação dentro de casa, pro marido entender o que ele precisa fazer, ou o que ele pode fazer pra ajudar um pouco mais. Inclusive, ajudo ela a entender que, bom, talvez ele age assim, não é por má fé, não é porque ele é ruim, é porque ele foi criado assim, muitas vezes. Exatamente. O homem foi criado dessa forma. Então não é por mal, não é porque ele não gosta da mulher, é porque, enfim, são questões culturais, né? Que a gente precisa ir adaptando, enfim, precisa ir conversando, se comunicando. Mas... Ai, agora eu perdi todo o fio da meada que a gente tava contextualizando. Tu me perguntou uma coisa mais específica, eu abri o assunto. Da questão do casal, entendeu? Os termômetros ali dentro de casa, né? Então a mulher, ela tá, né? A mulher, ela vem com aquela preocupação com o lar e o homem já chega meio, né? Isso, da questão da comunicação, você estava falando. Isso, então. Às vezes acontece, né? Então, de acontecer brigas, desentendimentos, situações ali. Por isso que eu digo, o ideal é que quanto antes o casal, começar a conversar, falar dentro de casa sobre o que tá acontecendo, não uma DR, não discutir relação, mas no sentido assim, alinhar expectativas. Poxa, amor. O que é alinhar expectativas? Alinhar expectativas. Por exemplo, a mulher ou o homem, os dois conversarem. Poxa, amor, eu gostaria que segunda-feira de noite tu te organizasse. Eu sei que tu vai jogar, sei lá, vai jogar futebol, não tem problema. Beach tênis tá na moda, né? Eu sei que a mulher também joga beach tênis, né? Então eu sei que a gente vai jogar beach tênis, mas chegando do beach tênis é importante que a gente tome banho, se organize, mas me ajuda com as crianças, vai dando banho em um, vai organizando outra coisa, não deixa jogada essas coisas em cima do sofá, sei lá. Mas alinhar expectativas antes do problema se instalar, já poder conversar sobre isso. Porque daí ajuda a outra pessoa a também não cometer o erro e estressar ainda mais a pessoa. Sim. Né? Então, quanto antes tu começar a falar sobre o que tu pensa, o que tu acha de maneira pacífica, né? Sempre também tentando escutar o outro lado da moeda, tentando escutar o seu parceiro e não só culpando que ele que é o errado, ele que é o culpado, ele que é o bagunceiro. Não é assim. Né? E tem essa questão também, assim, dos tempos diferentes. Eu acho que, assim, a mulher, ela sempre quer aquela coisa pra agora, né? Então, assim, e eu vejo, eu como sou homem, né, eu vou falar pelo meu lado, isso, obviamente que eu mudei bastante, né? Mas, assim, eu sempre entendi que a mulher sempre tá numa coisa assim, ó, não, se ela vai faxinar, ela tem que faxinar agora. Se ela vai lavar a louça, ela tem que lavar agora. Se ela vai lavar a roupa, tem que lavar agora. E o homem é o seguinte, não que ele não vai lavar a roupa, não que ele não vai lavar a louça, né, Gabriela? Mas quando eu acho que a parceira,
entende os tempos de cada um. Tu não acha? Né? O tempo de cara, eu vou fazer aquilo, né? Eu tenho meu momento, eu tenho meu momento talvez não tão imediatista como você. Isso serve tanto para homem quanto para mulher, né? É verdade, vai ter aquela pessoa que vai chegar em casa e vai precisar, meia horinha para relaxar minha cabeça. Vou ter que ficar um pouquinho jogado no sofá, mexendo no celular bem tranquilo, depois eu vejo o que tem que fazer. Muitas vezes a mulher não é assim, né? A mulher já chega resolvendo coisa e assim, ó, ela só consegue ter paz mental depois que tá tudo organizado, tudo nos trinques. Exatamente. Aí dá os embates, né? Por isso que a gente precisa alinhar expectativas. Daqui a pouco, se esse homem e essa mulher, um entende o que faz mais sentido pro outro... Sim. Fica mais fácil de conviver. Tipo, pra minha mulher é importante que a gente chegue e já dê uma organizadinha na casa. Se ela vai ficar mais feliz assim, se ela vai ficar menos estressada, não vai ficar me azucrinando, vou fazer assim. Daqui a pouco a mulher também. Poxa, realmente, pro meu marido é importante chegar, porque ele chega muito estressado do trabalho, ele chega muito cansado, ele tá com a cabeça a milhão. Talvez seja interessante a gente sentar um pouquinho no sofá, nós dois curtir juntos, e depois a gente levantar pra fazer as coisas. Tarefas, Então, é uma questão de alinhar. Cada casal vai funcionar de uma forma, né? Claro. Só que os casais têm que conversar entre eles pra ver qual é a melhor forma deles conviverem em casa. Às vezes o que serve pra mim não vai servir pra ti. Né? O que funciona na minha casa não vai funcionar na casa de quem tá aqui nos assistindo. Mas por isso que a gente tem que alinhar a expectativa dentro de casa. Fazer combinações. Ótimo. E me diz uma coisa, Gabriela. Você se formou na Unicino? Eu me formei na Qual Fevale. É o teu currículo? Isso. Eu me formei em psicologia na Fevale e fiz um mestrado em psicologia clínica na Unicinos. Show. Isso. A psicologia clínica, ela trabalha mais o que, assim? Seria... Pra explicar. Vou explicar sobre o meu nicho, tá? O meu trabalho, ele é na clínica no 1 a 1, né? Atendimentos individuais. Hoje eu atendo exclusivamente online. A pandemia trouxe suas vantagens e suas desvantagens. Pra mim, enquanto psicóloga, foi muito bom. Porque tu sabe que antes eu atendia presencial, até divulgava o meu trabalho na internet, mas eu chamava os pacientes pra vir no meu consultório presencial. Sim. E hoje isso mudou. Hoje eu divulgo meu trabalho na internet e eu atendo exclusivamente online. Mas por quê? Porque eu atendo adultos, né? Principalmente acima de 18 anos. Então, o trabalho online, a gente faz a chamada de vídeo e o resultado desse trabalho é o mesmo do presencial. Né? Então, bom, quem tá aqui nos assistindo deve fazer reuniões online, deve fazer um monte de troca online. Então, o mesmo acontece com a terapia. É possível fazer a terapia online, né? Onde... À distância. Isso, à distância. Para o paciente vai facilitar muito, ele não precisa se deslocar, ele não perde, ele pode escolher a psicóloga, né, que ele quiser, de qualquer... Hoje eu atendo mais pacientes espalhados pelo Brasil e fora do Brasil, brasileiros no exterior, olha só, que legal, do que pessoas aqui de Novo Hamburgo. É mesmo? É. Você mora aqui? Moro você aqui, é daqui, isso, e atendo pessoas de São Paulo, Brasília, Estados Unidos, Austrália. Que bacana. Tá bem espalhado, meu público. O Vitor botou já o GC, né? O Vitor já botou para vocês no início ali, depois no final também. Que bacana, Gabriela. Gabriela, e da pandemia? E a pandemia? A pandemia também deixou o povo meio revirado aí das ideias. Sem dúvida. Né? Principalmente quem veio pro home office, que super se adaptou com o home office. Até vi um meme essa semana, esse final de semana sobre isso. O quanto é difícil socializar, né? Depois que tu... Como é que era o meme? Depois que a gente veio pro home office, quem trabalha home office hoje e precisa conviver socialmente o final de semana inteiro, com família, um monte de gente... Como a bateria social vai se esgotando mais rápido. Parece que quem trabalha no home office acabou se acostumando. Depois da pandemia, as pessoas ficaram um pouco mais isoladas, né? Então parece que fica muito mais difícil, muito mais esforço, né? Conviver, conviver socialmente. É muito interessante isso. E e quais fatores que você enxergou e que você tratou, e se tiver alguns casos, né? Que você pode da pandemia. Né? A pandemia não só na questão social, a questão do estresse no trabalho, né? O burnout também se dá para quem está enjaulado dentro de casa fazendo home office. Nossa, principalmente, né? Para essas pessoas, né? Principalmente para quem trabalha online, né? Porque antes tu ia trabalhar lá na empresa, lá no escritório, dava 6 horas, 7 horas, tu ia para casa, tchau, muito obrigada, até amanhã. Agora, tu leva o teu trabalho no celular. Sim. Tu tem um grupo do WhatsApp da empresa, do escritório, as pessoas estão te solicitando. Daqui a pouco o teu colega de trabalho não trabalha no mesmo horário que você. Aí ele te solicita alguma coisa. Aí tu tá lá jantando com a tua esposa, daqui a pouco vem a mensagem, tu já tem que resolver. Tu te sente mal e não responder na hora. Sim.
né? Uma série de mudanças que aconteceram que veio pós-pandemia. Isso a gente não tinha antes. Até tinha, mas era mais nos grandes centros, né? O pessoal de São Paulo já fazia home office na sexta-feira, né? Sim. Mas aqui era bem menos comum, né? E essa questão de tu não te desligar do trabalho ou tu não te permitir ficar longe do celular, porque a qualquer momento teu chefe pode te mandar uma mensagem, isso é muito ansiogênico. Isso é muito estressante. Isso deixa a pessoa trabalhando mentalmente o tempo todo, preocupada com o trabalho o tempo todo. Isso faz com que a pessoa não consiga se desligar e descansar e aproveitar e curtir um momento ali com a família dela. Ou poder se desligar 1 hora para jogar o beach tênis sem precisar olhar no celular. Tem gente que não consegue fazer isso. Eu Não conseguia. Ó. Ia. E o relógio? O relógio tá aqui trazendo a notificação. Exatamente. É enlouquecedor. Exatamente. E o seguinte, o que eu vejo também, e eu quero que você fale de burnout. Tá? O burnout, né? Que eu vou dizer para você, né? Não posso, não preciso dizer daquelas questões de meio aquelas perguntas do Altas Horas, assim, uma amiga me falou, não, eu já tive burnout, tá? Acredito, eu também já tive. Vou ser bem honesta contigo. E assim, foi justamente isso que você falou, sabe? Eu trabalhava home office numa empresa de São Paulo, nossos patrocinadores aqui, né? Mas eu por muitos... Antes de eu começar a terapia, isso eu quero também falar contigo sobre, né? Se a terapia é coisa pra louco mesmo, né? Porque tem gente que diz, tá louco, jura que eu vou pegar, vou ficar lá contando a minha vida pra pessoa. Mas quando e eu também consultei online, tá, Gabriela? Lá de São Paulo. Então, assim, daquele momento seguinte, de estar almoçando, uma mão no garfo e outra no celular. Né? E agora explica, o burnout é o que para quem não sabe? Burnout, ele é o estresse pelo excesso de trabalho. Só que não é qualquer estresse. Não é aquele estresse que tu vai chegar final de semana, tu vai te desligar ou vai dormir uma boa noite de sono e vai estar ótimo no outro dia. Não. O burnout, ele te deixa numa sensação de esgotamento constante, de cansaço constante. Né? Tu nunca consegue renovar 100%. Tu tá sempre... Muitas vezes a pessoa não se dá conta que é por causa do trabalho. Ela pensa que o problema é ela. O problema sou eu. Ninguém mais tá vivendo isso. É eu que não tô administrando. É eu que não tô sabendo lidar com isso. Aí a pessoa fica com vergonha, muitas vezes, de falar que tem, ou de buscar ajuda, demora pra buscar ajuda. Claro, hoje com as redes sociais, a gente até tava falando sobre isso, né? Hoje com as redes sociais isso se popularizou muito mais. A pandemia fez com que muitas psicólogas, muitos profissionais da saúde estejam na internet falando mais sobre isso. Então, parece que tá mais fácil o acesso à informação, as pessoas entendem mais sobre esses assuntos. Mas antes da pandemia não se falava quase sobre isso. Então as pessoas sofriam sozinhas em casa e nem sabiam o que estava acontecendo realmente. Né? Sim. Mas voltando para a questão do burnout, né? O burnout tem a ver, então, com esse esgotamento físico e mental. Porque apesar dele ele ter relação com o trabalho mental, mas ele se apresenta no corpo. A pessoa, muitas vezes, não tem força para levantar de manhã de tão cansada que está. Ela perde a vontade de ir trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, ela não consegue ficar um dia de folga em casa porque ela se culpa, ela se cobra, ela sabe que ela tá devendo, ela sabe que quando ela voltar pro trabalho vai ser pior a situação, né? Então, isso leva ela a um esgotamento a ponto de chegar a um sofrimento tão grande que hoje a gente vê pessoas com risco de suicídio em função do burnout. Um burnout não tratado, não olhado, ou a pessoa não consegue pedir ajuda, a gente vê pessoas pensando em tirar a própria vida para justamente aliviar todo esse sofrimento que elas estão sentindo. É algo muito sério. Né, eu até vou pedir pro Vitor, né, essa palavra ali, é isso que a gente falou, né, das pessoas tirarem a sua vida. Né? Nós estamos entrando agora, né? Isso. É em setembro? Isso. Estamos entrando no Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo é a campanha que é feita... mês de combate. Isso. Em função da prevenção ao suicídio, né? É o mês que muitas empresas, espaços se dedicam a falar mais sobre esse assunto justamente para prevenir. Até pouco tempo atrás, pensava-se que quanto mais tu fala sobre suicídio, tu pode daqui a pouco incentivar a pessoa a cometer suicídio. Sim. Só que não, hoje a gente já sabe que, na verdade, quanto mais tu fala, mais a pessoa daqui a pouco que não está bem, que tá aqui nos ouvindo, que não tá legal, que tá se sentindo, né, desanimada demais, com vontade de desistir da vida, parece que não tem mais sentido a vida, aquilo que era legal fazer antes agora não é mais na rotina. A pessoa que vê que isso
não acontece só com ela, então Uhum. não acontece só comigo, então eu tenho chance de tentar reverter essa situação. Uhum. Então eu tenho um profissional que eu possa buscar por isso. Sim. Né? Então, quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais informação a gente leva adiante e menos tabu se cria em volta disso. Uhum. Porque é um tabu falar sobre suicídio, né? Já É, pensou, vai atrair? Tu viu ali que eu falei assim, ó, pro Vitor botar ali a palavrinha, ocultar ali a palavrinha, porque, né, eu não sei nem como é que o YouTube reage a isso, né? Mas isso é importante falar, né? Por isso que existe o combate a isso, né? Isso. E assim, Gabriela, a terapia, tá? A terapia, ela é um fator, às vezes, divisor de águas na vida de uma pessoa, né? É. Literalmente. Com né? certeza. Com Porque certeza. a terapia em si é um tabu, né? A terapia em si é um tabu. E explica pra gente, É coisa pra louco? é coisa pra louco a terapia? Né? O que você pode contribuir na vida da pessoa, né? Hoje eu diria que a terapia é algo muito mais comum do que as pessoas imaginam. Só que poucas pessoas falam sobre isso. Poucas pessoas têm coragem de assumir que fazem terapia. Exato. Você falou aqui que fez. Assumiu aqui publicamente para milhares de pessoas. Mas nem todo mundo tem essa coragem. E muitas vezes as pessoas mais desenvolvidas, as pessoas mais... que tu te sente bem conversando, elas já fizeram terapia. Elas já estão muito bem resolvidas com seus traumas, com suas questões. É bem interessante pensar sobre isso. Mas a terapia é um espaço aonde tu vai conversar com alguém, mas não é uma conversa como de amigos, né? Porque o amigo vai te dar o conselho, vai te dizer faz isso, faz aquilo, vai te comparar, daqui a pouco tem um sofrimento pior que o teu. Sim. Sempre é assim, né? Tu vai desabafar com um amigo, tu tá passando por uma situação difícil, mas o amigo tem uma história pior que a tua. Parece que entra naquela competição de sofrimento. Sim. Né? Na psicóloga já é diferente. Já é uma conversa muito mais guiada, né? O paciente ele vai falar sobre o que ele tá sentindo, sobre o que tá causando sofrimento, angústia, tá tirando o sono dele. Aí a psicóloga vai investigando, vai conversando, vai gerando insights com ele, vai ajudando ele a se dar conta de coisas que ele faz no dia a dia, ou que ele permite que pessoas façam, ou coisas que ele vai se apagando durante a semana, que faz com que ele fique cada vez pior. E assim vai tentando reverter esses comportamentos. A psicóloga vai, digamos que, ajudando ele a entender quais outras maneiras ele pode se comportar. Ressignificando. Isso, vai ajudando o paciente a ressignificar algumas coisas para o paciente interpretar de outra maneira. Muitas vezes não vai ter como mudar a realidade. Tu não vai ter como mudar a relação lá com... sei lá, o jeito que a tua mãe te trata, mas tu pode ressignificar essa relação com a mãe. Né? Tu, digamos assim, ressignificar de fato, nas atitudes, né? Na atitude. Isso. Tanto tua como da forma que tu enxerga, talvez. Isso. Né? Em vez de enxergar aquilo como um defeito. E tu não acha, doutora, que as pessoas... às vezes elas não olham dessa forma, assim, de tipo, se auto, né? Responsabilizar. Isso. As pessoas têm dificuldade de se autorresponsabilizar, né? E eu gostaria que você falasse disso, de assim, ó, peraí, quem tem que mudar sou eu, quem é o errado sou eu, né? E isso de se autorresponsabilizar. A autorresponsabilidade, ela ajuda no amadurecimento da pessoa. Eu ia dizer, quanto mais a pessoa culpa o outro, a gente tá falando de uma pessoa muito imatura aí. Imatura emocionalmente. Às vezes, não tô dizendo que a pessoa tem 15 anos, 13 anos. Não. Sim. A gente tá falando de adultos que às vezes têm um pensamento mais... A culpa é do mundo. Sempre a culpa é do outro. A gente tá falando de adultos que daqui a pouco culpam mais do que se fosse... Tem uma cabeça mais imatura do que de um adolescente, às vezes. É mesmo. Né, hoje a gente vê muito adulto mimado, né? Com certeza. E tu acha o quê? Tu acha que hoje... A geração de hoje também tá meio acomodada. Tá meio acomodada, né? Ao mesmo tempo que a geração de hoje, ela é muito pra frente, né? Assim, essa questão de tecnologia, meu Deus. Claro, mas pra pegar um videogame, né? Eu vou te dizer... É como se está usando isso aí, né? Sim, mas eu digo o seguinte, né? Eu falo o seguinte, que às vezes a gente vê aí adulto, com uma energia pra ficar jogando videogame 10 horas. Online, tá? E daí, quando é ela pra cortar a grama da casa dele lá na frente, daí é sempre outro dia, ou paga alguém pra cortar, né? É que não é tão prazeroso, né? A nossa mente, ela busca muito pelo prazer imediato. E aí, o tal do prazer imediato, entra um assunto que eu acho legal da gente conversar aqui, que eu não sei se tu sabe, não sei se quem me acompanha aqui sabe que eu passei por um processo de emagrecimento nesse último ano. Tá? Eu perdi 15 quilos. Só que assim, eu brigava com a balança há muito tempo.
E aí, o que foi que eu me dei conta? Eu me dei conta que a vida não ia parar pra eu emagrecer. As pessoas não iam deixar de comer na minha frente pra eu emagrecer. Eu não podia mais ficar culpando, mas foi meu noivo que me chamou pra ir na pizzaria, foi meu noivo que pediu tal coisa, porque meu noivo gosta de comer. Ele não entrou no processo de emagrecimento comigo. Sim. Não, sim. Ele gosta. A gente, assim, eu era gordinha, mas eu era gordinha feliz, tá? Eu também sei que eu comia coisa boa. Sim, claro. Mas eu fui percebendo que o meu excesso de peso tava me limitando muito. Eu tava cansando pra caminhar 2 quadras, eu tava cansando pra subir uma escada, eu tava já dormindo mal, sempre cansada e tal. Enfim, decidi que então eu ia mudar e entrar nesse processo de emagrecimento. Eu tive que me autorresponsabilizar muito por esse processo. Porque muitas vezes eu precisei lidar com a frustração de ver as pessoas ao meu redor comendo, e eu, muitas vezes, não comi. E olha que a minha dieta nem foi restritiva. A minha nutri vai estar me assistindo aqui. E assim, nossa, eu podia comer de tudo, só que eu não podia comer tudo. Né? Só que o que acontece? Uma coisa é tu furar a dieta uma vez a semana, outra coisa é todos os dias pedir uma coisa diferente, né? E comer uma coisa diferente vai sempre dar, então, mais calorias do que podemos ingerir. Sim. Só que a questão é que as pessoas não vão parar de pedir comida pra te emagrecer. Não. Né? Eu não tenho como obrigar o meu noivo ou a minha família a entrar na dieta e não fazer a sobremesa do final de semana. Não. Eu tive que me autorresponsabilizar e entender que a escolha é minha. Eu preciso me responsabilizar por mim mesma e se eu tomei essa decisão, eu tenho que ser madura o suficiente para lidar com essa decisão. Só que é muito difícil esse processo. Isso foi muita terapia. E, por exemplo, porque eu estava num momento muito bom emocionalmente da minha vida. Agora, por exemplo, recentemente eu perdi a minha mãe. Faz 3 meses que eu perdi a minha mãe, ela era uma mulher super saudável, ela simplesmente infartou e de um dia pro outro, uma hora pra outra ela faleceu. Se fosse nesse momento, eu não iria conseguir focar tanto nessa dieta, né? Não na dieta, mas assim, nessa reeducação alimentar. Sim. Tanto que eu dei alguns deslizes agora. Por quê? Porque eu tava muito, muito mal, eu ainda não tô 100% bem emocionalmente. Tá vivendo luto ali. Tô vivendo um luto, então óbvio que a minha mente vai me pedir muito mais por momentos de prazer, prazer imediato. Sim. Né? Então, é uma série de coisas, depende muito do momento que a pessoa tá vivendo também, né? Mas essa questão da autorresponsabilidade é um fato muito importante, né? Que na vida adulta a gente tem que assumir. E você falou uma palavra ali do prazer imediato, né? Isso é... A busca pelo prazer imediato, às vezes, se confunde em qualidade de vida, né? Às vezes, fazer uma atitude inconsequente, até as drogas. Eu não sei se você pega paciente assim. Pego, cada vez mais comum. A maconha é uma coisa super comum hoje em dia, né? Sim. É incrível isso. Sim, já tá, né? Até o governo aí já, né, tá trabalhando para isso aí, né? Mas essa busca do prazer imediato pelo uso de drogas, né? O que você tem a recomendar às pessoas, né? Ou o que você tem a alertar das consequências que isso pode trazer para uma pessoa? Eu gosto muito de ajudar as pessoas a terem consciência do prejuízo a longo prazo, do prejuízo na saúde. Tu não vai ter como comprar um fígado novo. Tu não vai ter como voltar no tempo quando tu já tiver, sei lá, com diabetes ou com um problema sério no coração, sei lá. Não tem, o ideal seria a gente prevenir. O que acontece é que a maioria das pessoas preferem tratar a doença ao invés de prevenir a doença. E os gatilhos, Gabriela? Os gatilhos, às vezes, até o excesso de trabalho pode ser um gatilho. Bom, eu tô tão estressado, eu tô tão cheio de coisa na minha cabeça que eu preciso aliviar a final do dia. Tomar uma. Vou pro bar. Vai virando uma rotina. Vai virando uma rotina. O cigarro, o vinho. Não vamos só julgar a galera lá que usa maconha. Não, às vezes é muito mais comum. Exatamente. É o vinho de toda noite. Exato. O vinho de toda noite. O álcool do final de semana. Passar, imagina, será que é saudável tu passar a semana inteira pensando no final de semana que tu vai poder, sei lá, vai pra bebedeira. Vai pro bar. Será que é saudável? Sabe? Será que isso é essa vida que a pessoa quer? Sim. Né? E o uso disso dá depressão nas pessoas? Pode. Pode dar depressão. Sim, o álcool ele tá bastante associado à depressão, né? Até porque nunca é à toa e sempre tem um porquê por trás, né? A pessoa que usa muito álcool, por exemplo, ela tá querendo fugir de uma realidade. Isso. Que realidade é essa que ela quer fugir? Né? Do compromisso? Pode ser de brigas em casa, de traumas mal resolvidos, né? De situações que às vezes ela viveu lá na infância dela
que até hoje refletem e aterrorizam a cabeça dela. E uma hora estoura. Exato. Né? Sim. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação, uma pessoa que passou por muitas brigas em casa quando era pequena, viu os pais brigando muito, né? Humilhando com toda aquela... como fala, abuso psicológico e tal, quando ela era pequena, muitas vezes sofria vendo a mãe sofrendo porque o pai brigava, enfim, às vezes a pessoa até nem sofreu um abuso, ela em si, mas viu a mãe sofrendo. Chega na vida adulta, daqui a pouco a mulher se envolve com um cara muito parecido com o pai, né? Aquele cara que também briga com ela, que também humilha ela, que também coloca ela pra baixo, faz ela se sentir desvalorizada ou inferior. Isso pode ser um gatilho e ela fica presa naquele relacionamento, ela não consegue se livrar. Ninguém sabe por quê. Na verdade, claro que tem um porquê, né? Ela cresceu entendendo que era normal aquele tipo de relação, aquele tipo de relacionamento. Pra ela, aquilo é normal. Por quê? Porque ela viveu a vida inteira assim. Sim. A mãe dela aceitava, então talvez... Nem sei se ela conhece uma outra realidade de dois casais se relacionarem. E aí então, ela não fica bem. Ela começa, daqui a pouco até desenvolver um quadro de depressão. Então ela não tá bem. Daqui a pouco, ao invés de buscar terapia, ela nem conhece a terapia, ela vai pro bar. Ela vai tomar o vinho, ela vai tomar cerveja. Né? Vai, digamos assim, preenchendo aquele espaço. Isso, né? Preenchendo o vazio. E agora, invertendo isso que você falou, e as mulheres ou os homens que não conseguem se relacionar por medo de situações que passaram. Acontece muito também, é verdade. Né? Tipo assim, peraí. Tipo assim, teve um relacionamento que não foi saudável, ou teve um relacionamento que gerou muito problema. Eu digo até porque eu conheço gente homem, assim, tá? Pessoas até próximas a mim, homem, né? Que o homem geralmente é aquela coisa, eu nunca fico sem mulher, né? Aquela coisa assim, né? Mas é até engraçado, né? Que às vezes pega todas, mas não consegue ficar com uma por muito tempo. Exato, é isso que eu quero falar, né? Pra gente, até ele se tá me assistindo aí vai saber. Daquela coisa assim, eu não quero mais me envolver com mulher, porque eu tive uma experiência ruim, né? Isso você pega, isso você tem exemplos dentro lá dos teus atendimentos, né? E o que você sugere pra pessoa? Como é que ela tem que enxergar o mundo? Primeiro vamos fazer terapia, né? Exatamente. Pra entender aí o que aconteceu. Porque não quer dizer que se uma mulher não foi legal contigo, que todas vão ser assim pro resto da vida. Né? Da mesma forma, vice-versa. Né? A mesma coisa ao contrário, claro. Né? Mas às vezes a pessoa, ela age dessa forma inconscientemente, né? Não é que ela escolhe não ficar com alguém a longo prazo. Não. Ela simplesmente acaba, às vezes, até se auto-sabotando pra não conseguir permanecer por muito tempo num relacionamento, porque no fundo ela tem um trauma. Ela tem uma situação que machucou ela muito no futuro, no passado, digo, e que tá mal resolvida. Né? Então ela acaba criando uma dificuldade. Uma barreira. Uma barreira. Boa. Né? Uma barreira. Ela cria uma barreira como uma defesa de si. Imagina se ela se envolve emocionalmente com outra pessoa que vai maltratar ela. E isso se frustra. E ela tem que entrar naquele fundo do poço de novo. Ficar mal daquele jeito. E outra coisa que tem é que os homens têm muita dificuldade de falar sobre seus sentimentos, né? A mulher tem mais facilidade. Sim. O homem, ele... Porque a gente cresceu numa cultura em que o homem tem que ser mais duro. O homem não pode chorar. O homem não pode entrar em contato com seus sentimentos. Às vezes é até mais fácil o homem buscar pela bebida, né, em função disso, né, porque não consegue abrir seus sentimentos. Às vezes também é maior o risco de suicídio entre os homens. Por quê? Porque eles têm dificuldade em pedir ajuda, em falar com outra pessoa sobre o que eles estão passando, eles pensam que eles têm que aguentar tudo no osso, porque eles não são fracos, né, e aí, sem querer, eles acabam se prejudicando. Pois é, e assim, Gabriela, a gente já tá aí né, temos mais algum tempinho aqui para conversar, mas eu queria que você passasse um pouco pra gente, assim, das formas que você, da forma de trabalho que você atua, né, online. Hoje você não atende casais. Não, eu não atendo. Apesar de, volta e meia, conversar com os maridos ou com as esposas, né? A gente marca algumas consultas pontuais, porque às vezes é interessante na dinâmica daquele casal. Mas o atendimento, ele é individual. Ele é individual, tá? E vamos lá, então. Agora eu tenho algumas perguntas aqui, ó, que a gente separou para ti, né? E tem uma coisa bem interessante aqui, ó. Tem uma questão aqui, ó, mentoria para profissionais,
você dá mentoria para psicólogos? ou Então, é uma psicólogas? novidade que tá vindo aí, Uhum. tá? Tô contando aqui em Então primeira tá, em mão, primeira mão segura aí. o coração. Eu até pulei a pergunta aqui, porque eu li isso aqui agora na nossa pauta, que achei interessante. Isso, Você vai abrir uma mentoria, uma exato. mentoria. Que bacana Porque o que isso. acontece? Como eu tava te contando, né, Pietro? Hoje a minha agenda tá cheia. Eu Hum. não consigo abraçar mais pacientes, eu não consigo acolher mais pacientes, Uhum. mas eu vejo que as pessoas estão muito adoecidas ainda psicologicamente. Uhum. Nossa, muito, muito. Todo mundo, se for conversar numa roda de amigos, tem alguém que tá ou tomando medicação, ou fazendo terapia, ou precisa fazer, Aham. né? Sempre tem Sim. alguém doente aí. E eu não tenho mais horário para atender mais pessoas. Então eu preciso ajudar psicólogas a fazerem isso, A pra gente enxergar poder também. levar a saúde para as pessoas. Só que na nossa profissão, né, pelo menos quando eu fiz a minha graduação, eu não aprendi sobre como divulgar o meu trabalho, sobre como atuar na rede social para as pessoas conhecerem a psicologia. Eu fui aprendendo com outras mentorias, cursos, coisas que eu fui me desenvolvendo para além da universidade. Uhum. Então, hoje, eu tô, então, abrindo essa oportunidade para psicólogas que querem crescer no consultório, que querem ajudar mais pessoas e que querem ser reconhecida por esse trabalho, Uhum. né? Porque eu penso que quanto mais pessoas conhecem o trabalho da psicologia, quanto mais psicólogas Sim. têm atendendo pacientes, mais pessoas a gente consegue ajudar, Uhum. né? Então, E como é que vai funcionar isso? Como é que você está estruturando essa mentoria? vai Vai ser ser um grupo? a princípio vai ser individual, porque eu Uhum. quero realmente olhar para o negócio da psicóloga, Uhum. olhar para o consultório dela, olhar para todo um sistema de gestão, porque na verdade, né, não sei se tu sabe, mas a terapia não é só o tempo que tu tá na frente do paciente. A gente faz uma série de outras coisas, estudo, prontuário, gestão da clínica, é financeiro, Claro. nossa, nota fiscal, é um monte de Aham. coisa para além do tempo que tu tá na frente Sim. do paciente. E Uhum. muitas vezes a gente não aprende sobre tudo isso na universidade. Sim. Então, a minha mentoria vai ser muito voltada para essa questão da gestão da clínica, que vai ser tão importante, inclusive para a psicóloga pensar o que ela pode delegar para outras pessoas. Por exemplo, Uhum. qual é o momento que ela pode, daqui a pouco, buscar por uma social media para ajudar ela no Instagram. Sim. Qual é o momento dela delegar algumas funções, Uhum. né? E muitas vezes, às vezes a psicóloga fica patinando ali, fazendo tudo sozinha, achando que pode dar conta de tudo sozinha, Uhum. e daí entra no burnout, porque Sim. psicólogas também adoecem, né? Sim. Também entram em burnout. E show de bola, show de bola. Você vai divulgar no teu Instagram, né? Vou divulgar. Uhum. Vai passar para todos aí interessados. Isso é bem legal, hein? Eu nunca tinha pensado nisso já, né? É um case aí, né? Uma psicóloga que ajuda outras psicólogas. Às vezes, né? A gente não sabe para que caminho tomar aí, que rumo tomar, né? Nos negócios, bem como você falou da questão administrativa, e daí o paciente administrativo, bem bacana. Para nós terminar, Gabriela, informa, assim, ó, se a gente juntar tudo isso que a gente falou, né, drops, a gente fez vários drops hoje de conteúdo, mas assim, ó, se você, agora eu quero que você venda o seu peixe, por que que a pessoa tem que, homens e mulheres, por que que vocês têm que fazer terapia? Não deixem para depois, como dizem os outros, né? Às vezes a gente estava falando muito sobre o burnout, né? Geralmente quem tem burnout é a pessoa que quer crescer na carreira, que quer ficar bem colocada, que quer ter retorno financeiro, porque é isso, a gente trabalha, claro, para ter um prazer, né, em relação ao trabalho, mas porque a gente precisa do retorno financeiro também. Só que quando nós estamos adoecidos mentalmente, psicologicamente, a gente não consegue produzir como deveria, a gente não consegue ter qualidade de vida, a gente não consegue viver momentos com a família, né? Então, diante disso, eu acho tão importante poder fazer terapia para justamente aprender a viver de uma maneira muito mais saudável, né? E às vezes na terapia a gente vai ensinar a pessoa a fazer o básico bem feito. É cuidar do sono, é cuidar da alimentação, é ter momentos de pausa, ter momentos de descanso na semana, né? Aprender a cuidar de si, não só pensar nos outros e cuidar do trabalho e família, etc. Então, é como eu te falei, eu, por experiência própria, pelo que eu acompanho nos pacientes, a terapia é uma virada de chave, que às vezes a pessoa leva anos para chegar lá na terapia, quando poderia já ter encurtado esse caminho e ter feito bem mais jovem, né? Exatamente. E é isso, gente, que a gente possa ter informado vocês um pouco, né? Um pouco de tudo, né? Eu sei que o nosso tempo aqui é meio curto para né, tamanho conhecimento e para tamanhos exemplos, mas eu digo por experiência própria,
né? E a Gabriela também por experiência nela mesma, né? De coisas que você viveu e se, né? Trabalhou com você. Gente, a gente tem que desbloquear esse preconceito, né? É verdade. Tem preconceito, tem aquela coisa, como você falou, de não se expor, as pessoas não querem, às vezes, dizer, né? Acham que o cara que está, ou a pessoa que está fazendo terapia está, digamos, fragilizado, mas na verdade é o contrário, né? É ao contrário. Tem que ter Ele muita está coragem. se fortalecendo, está mudando, amadurecendo. Exatamente. Tem que ter muita coragem, né, pra te conseguir sentar na frente de um profissional e falar sobre a tua história, falar sobre coisas que às vezes te incomoda, né? só o teu travesseiro conhece. Sabe? Eu ouço muitas tua histórias consciência. que às vezes só o travesseiro da pessoa conhecia, às vezes ela tá guardando aquilo por anos, né? Tu sabe que a gente tem um amigo muito querido da família, já é um senhor, né, que agora ele tá passando por um processo de depressão. Mas ele é um senhor lá do interior, ele tem muita dificuldade de aceitar isso. E aí ele, inclusive, falou pro meu pai, né? Ele, poxa, mas eu já passei por tanta coisa nessa minha vida. Um homem de 70 e poucos anos, tá? Já passei por tanta coisa difícil, já perdeu a mãe, é uma pessoa que, enfim, já, nossa, viveu muita coisa mesmo. Sim. E agora eu tô com essa fraqueza, eu nunca fui fraco. Exato. Exato. Eu passei por tanta barra e agora... E aí, veja bem, talvez porque a pessoa foi forte por tanto tempo que agora ela não está bem. E não é fraqueza fazer terapia, pelo amor de Deus. Na verdade, é um ato de muita coragem, né? Mostra que tu tá disposto a mudar, que tu não desistiu da vida, né? Que tu quer, daqui a pouco, ficar bem pra ter mais momentos com a tua família, com os teus filhos, pra ver os netos crescendo, né? E pra evoluir como pessoa, né? Eu acho que é isso, né? A busca da terapia é aquilo assim, o que eu posso melhorar em mim, né? E enxergar o mundo também e saber reagir ao mundo diferente, não reclamar, fazer acontecer, fazer acontecer. Gabriela, obrigado, tá bom? Obrigado, minha querida. Que você tenha muito sucesso na sua trajetória. Gente, tem o Instagram dela lá, vai ter o contato dela, né, Gabriela? Sim. Você tem só isso na rede social? Tem YouTube também? Tem o Instagram, tem o YouTube, Facebook, me encontra em todas as redes. Psico Gabriela Marques. Psico Gabriela Marques, o Vitor, obrigado, Vitor, está botando aqui para vocês. Sucesso sempre. Obrigada. E que a gente possa ter, nesse curto espaço de tempo, ajudado vocês a ver a importância de ter uma pessoa como a Gabriela ajudando vocês. Gente, obrigado, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais e na da Gabriela, pietrorosso.br, e se inscrevam no nosso YouTube aqui, Sucesso Limitado Podcast. Até o próximo programa. Valeu!